Cláudia conduz um caminhão com carga de fardos empilhados e vê a placa R15, essa placa aqui, antes de um viaduto. O que deve fazer, ou o que ela, no caso a Cláudia, deve fazer? Essa Cláudia é um personagem qualquer, tá, gente? Não deixa eu ficar preocupado quem que é Cláudia, não. Tem gente que fica em dúvida. Eu não aprendi no curso sobre essa Cláudia. É um personagem qualquer, inventaram um personagem. Ela está dirigindo um caminhão. E esse caminhão tem carga de fardos empilhados, bem alta a carga. E ela vê essa placa aqui, ó, altura máxima permitida. O que ela tem que fazer? Pedir ajuda a outro motorista? Acelerar para passar mais rápido? Passar pela calçada lateral ali, dando um jeitinho que vai? Ou verificar se a carga ultrapassa o limite, que é 3 metros aqui, e não passar se estiver acima? Essa é a resposta. Para quem estava em dúvida, aplica a técnica do elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta. Alternativa longa, grandona, o elefantinho. Quando aparece elefantinho, 80% de chance desta ser a resposta. Letra D, confirmou o macete ajudando a gente aí de novo. Cláudia aí de novo, hein? Dirige um automóvel agora não está dirigindo caminhão não. E vê a placa R9 em uma rua do centro da cidade. Ela pode seguir, ela pode continuar ali por essa rua do centro da cidade? Qualquer pessoa entenderia de cara que sim, né? Porque é um automóvel e aqui a placa proibido o trânsito de caminhões. Tá claro que o desenho aqui é um caminhão, né? Um veículo de grande porte. E aqui fala, ó, sim, pois a restrição é apenas para caminhões. Não, a via é totalmente bloqueada. Somente se for moradora, apenas se for horário noturno. E aí o pessoal começa a aplicar a regra da casca de banana. Ó, aqui tem uma casca de banana. Aqui tem uma casca de banana. E aqui tem uma casca de banana. A regra da casca de banana, o macetinho, diz que quando tem uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Aqui está errada, aqui está errada. Mas aqui não está errada. Ela pode seguir sim, com o automóvel dela ela pode. Porque a proibição aqui é apenas para caminhões. Fechou? Então a letra A é a resposta. Professor, mas aí o macete não me ajudou. Ajudou. O macete ajudou na letra C e na letra D. É onde eu falo, você vai aplicar macete quando você não souber a resposta da pergunta. Não sei. Aí sai chutando. Chutando com o macete. Agora, se você consegue analisar a questão, aí... Ah, não, porque a via é totalmente bloqueada. Não, aqui não está bloqueando a via, aqui está bloqueando o trânsito de caminhões. Isso é um caminhão que está desenhado aqui. Então, esse aqui está fora, resposta A. Como o condutor deve agir ao entrar em uma rotatória sinalizada pela placa A12? Quer dizer, isso aqui é uma placa de advertência. Ela vem antes da rotatória, bem antes, né, avisando, ó, à frente você vai ter ali uma interseção em círculo. Como é que você deve agir aí? Deve entrar sem olhar? Vou fechar o olho e vou entrar. Não faz sentido, né, gente? Letra A está fora. Deve parar no meio da pista? Acha uma boa ideia parar no meio da pista? Só porque tem uma placa avisando que tem uma rotatória na frente? Não. Deve ceder passagem aos veículos que já circulam dentro dela? Ok, porque a gente sabe que o veículo que está dentro da rotatória tem preferência sobre o que vai entrar. Então, ó, deve ceder passagem a quem já circula dentro da rotatória. Essa é a resposta. Deve buzinar antes de entrar? Não. Quiser aplicar um macete, macete do elefantinho de novo. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa grandona. Essa é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Em quais locais a placa R38 é mais utilizada? Proibido trânsito de ônibus. Em faixas de ônibus, em vias estreitas, áreas residenciais ou centros históricos, em estações rodoviárias ou em rodovias de pista dupla. Se as alternativas parecem similares, parecidas e te deixou em dúvida, aplica um macete. Qual o macete que você aplicaria nessa questão aqui, dentre todos que eu ensino para você? Do elefantinho, não é? Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, ó. A grandona é o elefantinho. O elefantinho é 80% de chance dele ser a resposta. B de bola. Essa placa vai ser usada em vias estreitas.
áreas residenciais ou centros históricos, deixando ali o trânsito só para veículos de pequeno porte. Em que locais a placa R24B costuma ser instalada? Essa placa aqui significa passagem obrigatória. Nesse caso, é uma passagem obrigatória pela direita, porque ela termina com Bzinho, né? E ela está apontando para a direita também, o que facilita o entendimento da gente. Se você ficou em dúvida em relação a esse Bzinho, é o seguinte, ó. Vamos entender o código da placa aqui, ó. O R significa que é uma placa de regulamentação. O 24 é a sequência numérica dessa placa. Ela vem dentro de uma tabela que começa com a 1, depois vai para 2, depois vai para 3. Essa aqui é a 24. E esse Bzinho que vem aqui no final, ele pode ser um Azinho também. Quando for Bzinho, é porque essa placa está dizendo alguma coisa para a direita. Se fosse um Azinho, seria alguma coisa para a esquerda. Então, essa aqui é passagem obrigatória. É o significado dessa placa. Para que lado? Para a direita, porque é um Bzinho. Fechou? Então, beleza. Ela é em zonas escolares? Não. Não é usada em zona escolar. Placa de zona escolar é aquela placa amarela, que vem com um adulto e uma criança, e a criança segurando um caderninho, né? Então, não é. Antes de canteiros centrais, ilhas, obras e divisores de pistas. Certinho. Tem um obstáculo no meio da pista e o órgão de trânsito quer te mostrar que você tem que passar pela direita daquele obstáculo. Aí eles usam essa placa, letra B de bola. Se você tinha dúvida, aplica a técnica do elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa. Fica com o elefantinho, que é 80% de chance dele ser a resposta. Em que locais costuma ser instalada a placa R28? Essa placa aqui, ó. Essa placa significa mão dupla adiante. Quer dizer que acabou a mão única e a partir daquele momento a pista passa a ser de mão dupla. Tá? Imagine que você estava vindo e o trânsito era num sentido só. Só subia carro. Prestou atenção no sentido das setinhas que eu desenhei aqui? Ó. Só subia carro. Até aqui. Daqui para frente, sobe e desce. Então, o trânsito que era de mão única, agora passa a ser de mão dupla. Bora ver? No final de vias de mão única, indicando o início de duplo sentido. D de dado a resposta. E mais uma vez o elefantinho valendo, né? Alternativa curta, 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 alternativa longa. Alternativa longa é o elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. A placa R44, essa aqui, ó, é mais comum em quais locais? O significado dessa placa é circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. Ela é mais comum aonde? Em rodovias de pista dupla, em calçadões, parques e ciclovias compartilhadas? Exatamente, ó. Compartilhada, o significado dela é circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres. Essa é a resposta. B de bola. Fernanda é um personagem qualquer, tá, gente? Ela não existe de verdade, não. Inventaram aqui. Poderia ser o Juarez, poderia ser a Luciana. Fernanda está em uma via de pista dupla e vê a placa R5A. Pista dupla é pista que tem canteiro central, tá bom? Qual é o significado dessa placa? Aí eu não entendi por que eles colocaram que ela está na via de pista dupla, porque o significado da placa vai ser o mesmo independentemente da via, né? Deram uma complicada aqui, sem necessidade. O significado dessa placa é proibir retornar à esquerda, que é diferente de proibido virar, tá, gente? Virar é assim, ó. Se a placa fosse desse jeito, aí seria proibido virar à esquerda. Agora, eu ainda fiz a tarja aqui ao contrário, né? A tarja seria para a direita aqui. Agora, o fluxo voltando totalmente é retornar, tá? Proibido retornar à esquerda. Então é proibido fazer retorno, isso mesmo. À esquerda? Ok, essa é a resposta. É obrigatório? Não. É permitido? Não. Indica fim de proibição? Não, não indica o fim da proibição. Indica o local onde é a proibição. Letra A, questãozinha fácil aí. João para o carro por alguns segundos em frente à placa R6C para deixar um passageiro. Ó, ele parou o carro. Lembrando que existe diferença entre parar e estacionar. Não esqueça disso, tá? Ele está correto? A placa aqui proíbe estacionar e proíbe parar. As duas coisas, ó.
um X, tem duas tarjas transversais, uma proibindo estacionar, outra proibindo parar. Ele parou, deixou o passageiro. Tá certo, João? Sim, se o passageiro descer rápido. 99,9% dos motoristas acham que se o passageiro descer rápido, pode. Não pode. Não pode. Você não pode imobilizar o veículo numa área que tem uma placa dessa, nem rapidinho. Nem rapidinho, não pode. Está errado. Sim, se o motor permanecer ligado. É outro erro que os motoristas têm também. Eles acham que se deixou o motor ligado, ok. Às vezes até liga o pisca-alerta. Não, eu estou com o pisca-alerta ligado, o carro está ligado, eu estou dentro do carro. Nada disso justifica. Se proibir parar e estacionar, não pode. Então está fora. Não, pois a placa proíbe qualquer parada, mesmo rápida. Essa é a resposta. E a última ainda diz, sim, se mantiver o pisca-alerta ligado, que eu já tinha até falado antes, né? Tem gente que liga o pisca-alerta e acha que pode. Se quiser aplicar um macete numa questão igual essa, que ficou fácil de responder aqui, eu acho, né? Pelo menos para mim foi fácil. Não sei se foi fácil para todo mundo. Mas se você tiver dúvida, por exemplo, eu fiquei meio em dúvida, não sei qual marcar. Dá para aplicar o macete da ovelha negra. Você já tinha ouvido falar do macete da ovelha negra? Não? Então anota aí, mais um macetinho aí. Quando fala ovelha negra é o quê? Você tem lá um rebanho de ovelhas, todas branquinhas, e tem uma ovelha negra ali no meio. Não é preconceito não, tá, gente? Isso é uma coisa antiga. Ovelha negra é a que se destaca no meio de todas as outras. E aí, quando aparece a ovelha negra, cara, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. E como é que eu identifico essa ovelha negra aí, professor? Olha para o início das alternativas. Ó. Sim, 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 não. Cadê a ovelha negra? Olha ela aqui. Ó. Letra C. Fechou? Aprendeu mais essa, hein? Júlio para o seu carro na frente de um portão, onde há a placa R6A. Qual é a infração cometida? Perceba que o Júlio parou o carro. Parar é diferente de estacionar. Fechou? O que essa placa aqui está proibindo? Estacionar. O Júlio estacionou? Não, o Júlio parou. Está perguntando qual que é a infração que ele cometeu. A resposta é essa aqui, ó. Nenhuma infração. Letra C.